Olá, seja muito bem-vindo, caríssimo estudante, ao componente curricular de Educação Física. Eu sou a professora Iris, nosso intérprete Sâmio e a professora Elisângela, seja bem-vindo. Estamos fechando a nossa unidade 1, hoje na aula 8, a próxima aula já é revisão para avaliação. Tivemos umas abordagens de temáticas bem interessantes. Todas interligadas, né, prof? Isso, e a de hoje promete muita reflexão, tenho certeza que vai conversar diretamente com você, você vai se ver nessa aula, você vai querer saber um pouco mais, vai ser uma aula bem legal, então fica ligado com a gente. Eu acho que eles vão... É possível de quererem fazer até 2, 3 aulas com essa temática, prof? Exato, é uma temática que com certeza vai cair no Enem, então já anota aí, toma nota, assunto do Enem, porque sempre tem questão do Enem relacionada a esse assunto. Isso é Inclusive, verdade. já caiu questão dissertativa nas aplicações do Enem, não foi na primeira aplicação, né? Porque tem Enem que tem várias aplicações, mas na segunda já caiu questão aberta, dissertativa sobre essa temática. Então fica ligado aí sem piscar. E que temática é essa, né, gente? Nós vamos falar aí sobre corpolatria, imagem corporal e atividade física aí favorecendo, auxiliando aí nessa percepção dessa imagem, né, prof? Perfeito, assunto muito atual e que dialoga diretamente com o jovem. Eu acho que o jovem já está olhando para os lados, olhando para os colegas, ou olhando para os pais, para os irmãos, e a gente sempre fica observando, né? Mas como que a gente observa? Será que observa de forma saudável? Ou será que já é uma forma ali que vem influenciada, né? A gente vai descobrir isso hoje na aula. Vamos descobrir isso na aula. Então, se você perder tempo, acompanha aí no slide, por favor. Olha só, nossa temática, né, como eu mencionei, nossa aula 8.1, corpolatria, imagem corporal e atividade física, certo? Então, nós temos aqui alguns momentos aqui da nossa agenda que serão abordados. Qual será o primeiro, prof? As reflexões sobre as concepções de imagem e identidade corporal. Então tem uma diferençazinha aí, né? O que é a imagem, o que é a minha identidade. Perfeito. Depois nós temos aqui padrão estético contemporâneo e a imagem do corpo perfeito, né? Como que ele idealiza ser esse corpo perfeito? Será que o corpo é o dele ou dela? Então, boas reflexões vão vir por aí. E depois, prof? A indústria do culto ao corpo belo, né? Então a gente vai refletir aí sobre as cirurgias plásticas, né? Os investimentos, os procedimentos estéticos. Isso está muito em alta, né? A gente tem tido aí muitos acontecimentos relacionados a esse assunto. Então promete uma boa reflexão. Beleza. Em seguida, nós temos aqui a imagem corporal na juventude e a idolatria de padrões corporais. Interessante, professora, aqui quando coloca aí a expressão idolatria, né? Ela vai remeter ao título da aula, né? Que é a corpolatria, que seria idolatria aos padrões de corpo. Então, quase uma religião, né, prof? Isso, você adora ali aquele corpo, você faz culto àquele corpo, então é idolatria aos padrões de corpo. Isso. E o que mais, prof, nós temos? Os tipos de corpos, né? E as relações com a sua identidade corporal. Esse tópico aqui, ele vem dizer para você que nós somos diferentes. Que nós temos um tipo de corpo e que não é um tipo único, né? Então esse momento aí também é muito importante nessa aula. E por último, abordaremos aqui as contribuições que a atividade física apresenta aí nessa construção dessa identidade corporal. Certo? Continuando, nós temos aqui as habilidades da aula. A primeira delas, nós temos aqui refletir acerca do conceito e concepção da imagem, da identidade corporal, posicionando-se criticamente em relação aí ao padrão de corpo perfeito e quanto ao custo-benefício dos investimentos em cirurgia plástica e procedimentos estéticos na contemporaneidade. Depois nós temos a segunda habilidade. A segunda habilidade é o quê? Reconhecer os tipos de corpos que são existentes na sociedade e suas implicações no universo da corpolatria disseminado aí na mídia
e na indústria do corpo belo. Percebam aí que as abordagens, as habilidades que a gente está trazendo aí, elas são muito importantes e vai trazer uma reflexão e quem sabe até uma mudança de hábito aí desse estudante. Chegamos aqui ao nosso primeiro momento, né? As reflexões aí sobre essas concepções aí de imagem e identidade corporal. O interessante nessa concepção, professora, é que se a gente for fazer uma retomada histórica, né, no tempo aí, no contexto histórico, e aí quem dá aula de história vai saber abordar muito bem, teve momentos aí que ser belo era ter um corpo gordo, né, bem preenchido. Então você via lá aquelas obras de arte, né, aquelas esculturas, então teve vários sentidos. Hoje o corpo belo tem um sentido diferente. A cultura grega, né, professora, que está muito presente aí na educação física, nos históricos bem antigos da educação física, o corpo belo grego, aquele corpo escultural, bonito, principalmente os homens, né, prof? Exato. Então tem vários sentidos, mas a gente vai refletir, o nosso foco, né, é a contemporaneidade. Como que está posto na atualidade agora, no nosso século, nesse momento da nossa vida. Certinho. E aí nós temos aqui alguns questionamentos. Então vamos ver que questionamentos são esses. Acompanhe aí no slide. Então nós temos aqui o seguinte. Como que você se vê? Nossa, prof, como que eu me vejo? Como que você se vê? Você se aceita como você é? Acho que sim, prof. Beleza. Você gosta de si mesmo? Aí já começa a balançar de um lado para o outro. Eu gosto do braço, mas não gosto das pernas. Eu queria que o nariz fosse mais afilado, queria que a boca fosse mais carnuda, a cintura mais fina, né? Mais músculo, né? Então, começa aí as objeções. Você gosta do seu corpo? Aí começam a vir aí o sim, o não, talvez, né? Se não gosta, há algo errado com ele? Deixa eu ver. O que tem de errado, né? Você se preocupa demais com a sua aparência? Você se preocupa demais com a aparência, prof? Olha, já me preocupei, agora não. Tá tranquila, né? Pra ter uma ideia, eu tô cheia de manchinha no rosto, mas eu taco pó, eu fico sem e não me preocupo com isso mais. Tá certo. E aí tem uma pergunta bem interessante. Você prioriza a aparência ou a saúde? Vou até chegar aqui perto da prof. Essa daí é uma pergunta bem importante. Prioriza a beleza em si, a aparência ou a saúde? Né? O que você tem feito, né, para cuidar da tua saúde? Tu tem se alimentado bem? Tu tem dormido bem? A quantidade necessária? Tem feito exercícios físicos regularmente? Tem feito ingesta de água várias vezes durante o dia, uma boa hidratação? Como é que está tudo isso? E aí essa abordagem enquanto aparência e saúde, pensando em imagem corporal, a identidade corporal, remete o limite, né? Até onde você vai com essa imagem. Então você vai cuidar da sua imagem até onde ela te traz saúde, onde ela te traz um bem-estar, algo que te dê uma longevidade, uma qualidade de vida, porque o exercício propicia isso, a atividade física propicia. A partir do momento que aquilo vira uma obsessão, que você busca ali incansável, você fica ali obstinado, não se aceita de jeito nenhum, aí aquilo ali já não é mais saudável, né? Então a gente tem que ter o limite. Começa a atrapalhar até as relações sociais, né, prof? Isso. Começa a se sentir um pouco mais retraído, afastado de todo mundo, começa a se esconder num casulo, né? Não quer o convívio social, então tem que verificar isso e muitas vezes pode ser a questão da aparência, né, prof? Exato. E aí eu gosto sempre de deixar claro quando a gente aborda essa aula que a gente não é contra a cirurgia plástica, a gente não é contra você querer melhorar, né, o seu corpo, a sua imagem, a sua beleza, ter a vaidade, porque a professora Iris é vaidosa, eu também sou. Mas a gente tem que ter o limite e a gente tem que saber o nosso limite até que ponto que aquilo está saudável. É essa reflexão que a gente traz aqui. Isso, sempre buscando saúde, uma boa consciência, principalmente de mente, né, gente? Então, vamos continuar. Acompanha no slide aí a nossa discussão. Então, nós temos aqui, né, um recorte aqui falando o seguinte. A imagem do corpo é a síntese viva de nossas experiências emocionais
e é a memória inconsciente de todo o vivido relacional. E, ao mesmo tempo, ela é atual, ela é viva, em situação dinâmica, simultaneamente narcísica e interrelacional. Nossa, tem tanta palavra que chama atenção aqui, né, prof? Tem. Eu lendo... Vou até vir aqui com você novamente. Esse conceito, professora, já tem aí, que a professora trouxe um autor, mas a gente analisa, por exemplo, que a imagem, ela é muito subjetiva. Quando a gente vai analisar as teorias, e aí trazendo uma questão mais aprofundada, eu tenho estudado sobre fotografia, então quando a gente vai analisar a imagem, ela é muito subjetiva, né? E quando se fala de imagem corporal, também é muito subjetivo. Então tem muitas interpretações conceituais em torno da imagem. O que a gente está trazendo aqui para vocês é o sentido dessa imagem representativa da tua identidade, é o sentido da tua imagem representativa desse ser no meio social, como que você está colocando esse seu corpo, como que você reconhece esse seu corpo, qual que é a representação desse corpo na sociedade. Então, tem vários sentidos, isso a gente precisa deixar claro, né, professora? Porque se pega, por exemplo, um professor aí, ele diz, não, mas não é esse o conceito de imagem, não. É porque tem vários conceitos, né? E a gente está se apropriando de um para explicar a representatividade desse corpo na sociedade e como que ele vem posto pela mídia, né? Como que ele vem posto pelos padrões e qual que é a identidade, como que eu me vejo, identidade que nem o RG mesmo. Como é que eu me relaciono com essa imagem que eu represento. Exato. Às vezes essa imagem que eu represento não é propriamente a embalagem, não é o que eu vesto, Exato. não é o que eu utilizo por fora, mas é o que eu tenho internamente. Então, como é que eu me relaciono com isso? Tá tranquilo? Tá favorável? Tá espontâneo? Tá mostrando essência? Porque cada um carrega as suas marcas, carrega aí suas cicatrizes, né? Já mencionei aí que isso aí é o que torna belo, o que torna único, né? É a nossa individualidade, né? Associada até mesmo à individualidade biológica. E o meio vai estar favorecendo aí nessa leitura também dessa minha imagem, certo? Um bom exemplo também agora nas Olimpíadas, né? A gente teve recentemente, quando a gente traz aí a aceitação, né? Da cor da pele, do cabelo. Isso também vai estar associado também com esse padrão, né? Porque muitas das vezes já mudou bastante, mas já teve momento que não se aceitava o cabelo, não se aceitava a cor da pele. Então, tudo isso a gente reflete aí como questões de identidade. Então, a gente precisa preservar a nossa identidade, as nossas raízes, a nossa cultura. E eu vou falar uma coisa para você, estudante. Eu, professora Iris Lene, e acredito que professora Elisângela, já tivemos uma guerra com essa questão da imagem. Sim. Da imagem que nós passamos, da imagem que nós almejávamos. E principalmente, né? Quando começava o período da paquera, né, professora? Eita, a parte da adolescência, meu Deus! Aí que tinha um problema, mas vamos seguir, porque senão a gente Vamos seguir, acompanha o raciocínio, mas tá boa a conversa. Então, acompanha o slide, por favor. Então, vamos lá. Então, nós temos aí esse eu e os outros, né? Como eu me vejo, como os outros me veem. Então, essa minha imagem, ela carrega aí diversas percepções, sentimentos, que a gente já falou, pensamentos, né? Ideias, emoções, né? Como que os outros me veem, como eu imagino que os outros me veem, né? O meu tamanho, a minha forma, a interação que eu tenho com eles, as interrelações, né? Tudo isso aí tem que estar observando e estar atento, ter essa consciência. Mas a gente tem que ter a nossa individualidade nesse questionamento aqui, né? Para não deixar isso ferir, isso magoar, isso trazer aí transtornos mais à frente, tudo por conta dessa imagem que eu idealizo que os outros têm ou não de mim. E aí, a gente começa a perceber que essa imagem, né, que eu transpareço, ou que eu imagino que eu transpareço, ela tem aí um impacto visual e emocional, né? Eu me enxergo bela, maravilhosa? Eu me enxergo bonitão, bem definido, musculoso, atraente, né? Tudo isso vai estar em jogo, né? Esse momento do olhar-se no espelho. Então, como você se percebe, como que você se sente, né, a respeito desse seu corpo, né? Dessa casa que você carrega.
Como que é essa representação mental aí? Ela é tranquila? Né? Que desenho que eu faço de mim mesmo? É um desenho positivo ou é um desenho negativo? Né? Os outros influenciam no que eu devo vestir, no que eu devo fazer, como eu devo me portar? Então, tudo isso traz aí um impacto. E aí temos mais questionamento. Nossa, prof, essa aula tem bastante questionamento. Tem, que é para a gente refletir, internalizar aí o que a gente está fazendo desse nosso eu, certo? Então, como que nós nos construímos? Como construímos essa nossa imagem corporal? Essa imagem corporal, ela é uma realidade somente externa? Será? Somente aí o contato com a realidade externa que vai desenvolver essa imagem corporal. Só que essa imagem corporal, né, ela vem aí sendo feita uma leitura de diversas formas, tá? Eu consigo me perceber aí principalmente pelos sentidos, né? Pelo meu paladar, pela minha audição, pelo meu tato, né? Então, todos os sentidos aí, eles estão envolvidos nessa minha percepção externa de mim mesmo. Você quer acrescentar algo, prof? Pode prosseguir, professora. Tá, ok. E aí, nessa formação aí dessa minha imagem, de como eu me vejo, a gente tem aí um fator muito importante, né? Um grupo influenciador muito forte, que é o quê? A família, né? Quais são os exemplos que eu tenho lá dentro da minha casa, ou que eu já tive, né? Como que ele se comporta em relação a isso, né? Que expressões, que histórias que eu carrego. Então, esse primeiro aí grupo familiar, ele vai influenciar muito nessa leitura de mim mesmo. Ele vai me ajudar aí a moldar a minha personalidade, o meu caráter, a minha convivência, né? Eu vou receber bem aí diálogos, críticas, elogios, até mesmo censura, né? Ou como que isso daí vai ou não influenciar a minha autoestima, no caso aqui do adolescente. Depois nós temos outros grupos, né? Essa minha imagem aí também pode estar sendo influenciada na escola, no meu momento de lazer, na minha igreja, na minha religião, né? No meu culto, até mesmo nas minhas relações sociais aí no momento de compras, né? No estilo de roupa que eu escolho, né? Na compra do calçado, na compra da maquiagem, na compra da camiseta, né? Então, tudo isso aí vão auxiliar aí ou não nessa construção aí que é subjetiva, que ela é multifacetada, ou seja, ela perpassa aí por todos esses campos aqui, gente, tá? E começa lá pela família. E é interessante destacar aí, professora, que a responsabilidade, né, da família, dos ambientes onde esse estudante está, ela é muito grande, porque se você constrói uma imagem negativa, às vezes numa brincadeira, fala. Você começa a rotular a pessoa, né, com adjetivos ali que são pejorativos. Então, você começa a construir uma identidade negativa. Aquele aluno vai conscientizando, vai internalizando, né, aqueles adjetivos, e isso vai impactar na fase da adolescência, na fase da juventude, que é onde isso vem eclodir, né, onde isso vem ali. É o ápice, é o momento que o jovem realmente tem a crise, né? Que nós chamamos de crise de identidade. Crise de existência. Isso, e que vai estar associado nesse momento, que é o momento que o jovem da mediação passa agora, né? Isso. E aí a gente tem que observar também, prof, os valores positivos, né? Que eu carrego, os sentimentos, os comportamentos que tenho, né? Eu tenho prática de exercícios regularmente, eu cuido bem desse corpo, eu tenho boas relações sociais, eu tenho autoestima ou tenho baixa estima? Eu tenho autoconfiança, né? Eu espero que você, caríssimo aluno, tenha. E que você, porventura, você sentir que não tenha, busque, tá? Esses tópicos, porque você merece, né, prof? O estudante da mediação, ele merece. Ele merece estar bem de mente, de corpo, e aceitar bem aquilo que ele tem. E esses valores positivos, eles estão muito atrelados a todos aqueles agentes, todos aqueles ambientes que a gente pontuou. Isso. Mas aí de repente você tem aí um ambiente que não está tão favorável,
é você agora se ver a partir dessa aula, como que você pode buscar nesses valores positivos. Isso. Se porventura você está nesse outro quadro aqui, que apresenta sedentarismo, comportamento sedentário, maus hábitos, ausência de autoestima ou isolamento, é um momento de você parar, dar um basta e começar a fazer a mudança, né? Porque isso daí pode levar a depressão, obesidade, transtorno alimentar, dismorfia corporal, muscular também, tá? Então a gente fala aqui, faz um alerta para que você perceba, né? Como que está esse seu entendimento do seu corpo, né? O seu visual. Você se aceita bem? Você está tranquilo? Isso não lhe prejudica? Isso não lhe incomoda? A fala de outro não lhe causa estranhamento? Então, perfeito. E aí nós entramos num outro tópico, que é o padrão estético contemporâneo, a imagem do corpo perfeito. Se vocês observarem essas moças aí na praia, cada uma tem a sua beleza. Professora acha que cada uma tem uma beleza, uma ou outra é bonita. Não, cada uma tem uma beleza. Nós somos exatamente diferentes uns dos outros. Se vocês olharem, né, vou usar até um dito popular, nem os dedos das mãos são iguais, né, prof? Exato. Isso significa que cada um tem a sua utilidade, a sua beleza, né, tem a sua função, assim também como essas moças que estão representando aqui padrões estéticos. E aí, quando a gente fala em padrões estéticos, a gente vê aí que tem vários campos sendo abordados aí. Nós temos aí que pode estar influenciando algumas ofertas, né? Mapas, receitas, ingredientes, produtos, serviços. Tudo isso pode estar influenciando, positivo ou negativamente também, nesses meus padrões estéticos. Existe aí, né, a questão da mídia, algumas promessas, né? Um corpo mais belo, mais estruturado, então você pode ter um sucesso, maior poder, maior prazer, reconhecimento, status e amor. Mas a gente sabe que a gente tem que saber dosar, fazer um equilíbrio entre o que a gente vê, entre o que a gente ouve, né? Que mensagens subliminares estão sendo enviadas para a gente e o que de fato isso deve ser assumido por mim, certo? Tem aí, por exemplo, mensagem de saúde, de esbelteza, de valorização social e de felicidade. Então a gente tem que saber fazer aí um bom contraponto. Nessa questão dos padrões de beleza, tem envolvido aí o marketing, né? O marketing de produtos cosméticos, dietéticos, tratamentos médicos, nutricionais, esteticista, personal, a indústria do vestuário e do calçado, de acessórios também. Então percebam que é incutido muita coisa, né? E a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Quando a gente fala dos adolescentes, a gente percebe aí, por exemplo, que as meninas, né, as mulheres adolescentes, né, elas têm aí a questão de terem um pouco da questão da idade, né, também a questão do peso, pesa para ela essa questão da idade e também está sempre com o peso abaixo, né? Então são coisas assim que chamam a atenção. Já os rapazes, né, a questão da idade, a questão de um peso a mais, só que eles buscam aí mais músculos, né? Eles podem imaginar aí que o padrão de beleza bonito é aquele em que tem mais músculos. E o das meninas, das moças, é um padrão mais esbelto, mais fino, mais magro, né? Se a gente for lembrar, professora, da aula do primeiro ano, tem aí os transtornos associados, né? Isso. Então, o homem é a vigorexia, né? Então, ele tende a querer um corpo musculoso quando está associado ali. E no caso das mulheres, tem mais a bulimia e a anorexia, né? Isso. Que seriam os transtornos associados. Então, existe aí no sexo feminino um medo de engordar, um desejo louco aí por emagrecer. E nos rapazes, uma preocupação excessiva com a alimentação e com exercícios físicos, tá? Mas a gente tem que ter um contraponto, um cuidado aí, porque tudo em exagero prejudica. Até água, se ingerida demais, pode fazer mal. Então, se a gente pensar aí nesse contexto todo, né, que o exagero ele pode levar aí a uma depressão ou os transtornos
dismórficos corporais. Que seriam os exemplos, né? Tipo o transtorno ali, a vigorexia, né? Anorexia, bulimia, que são esses aí. Isso, essas representações que a prof já mencionou aqui com propriedade, né? Eu tô abaixo do peso, mas eu me vejo muito acima do peso, né? Isso está me prejudicando, eu estou só pele e osso, né? Na anorexia. Eu como, tudo bem, mas eu sinto aquele desejo e aquela tendência muito grande de querer fazer expelir tudo que eu comi, porque isso está me prejudicando. Então, eu vou ter aí eu vou até o banheiro e vou tentar lançar fora tudo que eu me alimentei, seja através de laxantes ou até mesmo provocando um vômito, né? A vigorexia aqui, ela é mais presente nos rapazes, né? Entre 18 e 35 anos, mas as moças também, algumas já estão nesse ritmo também. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande, né? Na questão da massa magra, excessiva, né? E ter o cuidado com esse corpo, né? Então, perceba aqui que a gente tem aqui os 3 principais, né? Mas existem outros aqui que também estão por trás dessa visão que eu tenho. E aí eu entro aqui, né, numa escadaria aqui de conflito, de solução rápida, de dietas e exercícios, de bulimia, de anorexia, né? O quanto isso está me prejudicando. Então, a gente observa aqui, por exemplo, que em estudos realizados pela Ambulim, né, nós vimos aí que a bulimia e transtornos alimentares do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, em 2001, indicava aí que 19,5% dos adolescentes com bulimia nervosa e 20% de anorexia nervosa passaram a utilizar aí dietas a partir de receitas publicadas nas revistas femininas ou ditas, né, de saúde e de beleza. Então, a gente tem que ter um cuidado, tem que ter um contraponto, né, para ver se isso não está me prejudicando de fato. Né? A questão se isso não vai me tornar aí, não vai virar um problema de saúde pública, né? E aí nós entramos numa outra subtemática, que é o quê? A indústria do culto ao corpo belo, em cirurgias plásticas e procedimentos estéticos. Percebam aí a imagem dessa moça, repuxa de um lado, repuxa de um outro, né? Como que ela se sente? Eu quero mais esticadinho aqui, eu não quero esse pé de galinha. Eu queria que esse olho fosse maior, eu queria que essa boca fosse mais definida. E aí vem aí os anseios, né? Mas o que está por trás disso tudo, né? E essa indústria, ela se aproveita disso, dessas minhas interrogações, desses defeitos que eu encontro, para poder vender. E será que isso está errado? Será que isso... passei muito rápido? Então, eu te pergunto, caríssimo aluno, você sofre, né, influência da mídia na percepção da sua imagem corporal? Você fica aí muito tempo na frente do espelho aí e fala, não, preciso melhorar aqui, fazer uma plástica acolá. Quando eu tiver grana, quando eu tiver dinheiro, eu vou investir nisso no meu corpo. Eu vou colocar... Prof, isso aí é bem importante. Olha, eu vou perguntar, a senhora já sentiu vontade de fazer alguma cirurgia plástica, professora? Não, que eu não sou muito fã de cirurgia, não. É medrosa, é medrosa. Não sou fã de cirurgia. É meio medrosa, mas olha, eu já senti vontade. Deixa eu ver até aqui com a prof. Eu já senti, mas desisti. Você desistiu por quê? Por conta do valor? Não foi nem por conta do medo, né? Do medo e falei medo da faca. E eu falei, não, eu vou fazer isso com exercício, mas eu já pensei. A gente não pode também chegar aqui e dizer, não pensei. Eu já pensei, né? Inclusive, mas mudei de ideia, graças a Deus, né? Mas é algo que dialoga diretamente com a gente, essa aula, esse assunto, né? E a gente se vê, por exemplo, a gente já passou por essa fase da adolescência. Já passou por essa fase. Eu nunca tive vontade de fazer cirurgia para colocar algo, sei lá, como é que chama? Silicone? Silicone, por exemplo.
nunca pensei. Eu gostaria que Deus tivesse me dado um pouco mais, né, de seios. Mas se não deu, tá bom do mesmo tamanho, né? A gente sempre tem algumas coisas que a gente quer melhorar, né? Mas assim, com o tempo a gente vai amadurecendo, vai se resolvendo e vai ficando tranquilo e a gente percebe que seria uma bobagem. Né? Mas a gente volta a repetir, porque depois as pessoas assistem a aula e dizem assim, elas são contra a cirurgia. Não. A gente atrás Pensamento da linha individual. Da saúde, a linha da saúde, né? Até que ponto que isso vai realmente ajudar você, né? O custo-benefício, lembra que a gente trouxe isso lá? Será que isso vale a pena, de fato? A gente está isso. querendo trazer, na realidade, um questionamento, né? Você se observar como pessoa mesmo. Né? Ter esse carinho, esse cuidado, mas não, prof, eu tenho vontade de colocar um silicone, sei lá, até mesmo na panturrilha, ficar mais definida. Ter vontade de fazer uma lipo, tirar as gordurinhas. Mas não isso tá legal. Mas até o limite, né? Até que ponto que isso vai te trazer saúde, até que ponto que tem um custo-benefício, né? O cuidado com os exageros. Isso. Tudo é a questão do exagero. Mas se você tem vontade, o seu sonho, é a sua realidade. Perfeito. Tranquilo. Vamos seguir, professor. Vamos seguir então. Acompanha aí no slide. E aí, né, você vai observar aí se você está insatisfeito, né? Se esses campos aqui, eles são agregadores ou não. E o cuidado, né, para não virar uma doença ou então levar até a morte, tá? Então, é interessante aí você buscar uma referência, né? Aliás, você busca uma referência e não encontra, você valoriza aí corpos ilusórios e efêmeros, você não sustenta aí a imagem corporal real, ela não é congruente, ela não é satisfatória, então a gente chama a atenção aí, né? Quanto que essa mídia aí, ela tá te incentivando, né, para isso. Se tiver aí nesse primeiro grupo aqui, é um ponto de atenção, como coloca a professora Elisângela, tá? Então, a gente tem que ser um pouquinho racional, né? Porque mais de 90% das pessoas, elas não atingem aquilo ali que elas idealizam, E né? tem muito Photoshop, né? Isso. Agora, tem até alguns países que está proibido, né, tirar foto e editar, tem que postar da mesma forma, mas isso ainda não tem no Brasil, né? Só tem que achar o fotógrafo correto sem usar a edição. Então tá, essa mídia aí, será que essa mídia ela tá errada? Ou nós é que permitimos e aceitamos aí essa manipulação, né? Essas são reflexões, gente. Quanto que você está disposto a pagar esse preço? Então essa indústria da beleza aí, ela vai movimentar vendas, tá? Ela vai informar, ela vai desinformar, ela vai exaltar, vai discriminar, ela vai ser positiva, ela também vai ser negativa, né? Só que quem define aí é você. E aí nós chegamos agora no momento aqui da nossa matéria jornalística. Então vocês acompanhem aí com bastante atenção que depois a gente continua. Quem nunca se pegou pensando no quanto gostaria de ter aquele corpo de capa de revista, aquela barriga das modelos de passarela ou até mesmo os lábios exagerados da atriz Angelina Jolie? O padrão de beleza estabelecido pela sociedade está deixando as pessoas tão fascinadas por corpos perfeitos que essa busca pela beleza está virando doença. A busca doentia pelo corpo perfeito realmente existe. O que nós temos que saber é diferenciar o paciente. O que o paciente quer, que se é uma coisa dentro da realidade que permite ou não. O que as pessoas têm que entender é que a autoestima é uma coisa individual. Todo mundo quer melhorar alguma coisa no seu corpo. O que muda? A coragem de procurar essa mudança. Então, todo mundo quer melhorar a mama, o abdômen, a cinturinha, o bumbum. Principalmente mulheres jovens ou mulheres pós-parto, pós uma cesariana, um parto normal. Porém, o que temos que saber é que existe realmente os excessos e esses excessos têm que pôr limites. E limite quem põe é o cirurgião plástico através do seu conhecimento. Ele vai falar para o paciente, olha, isso pode, isso não pode e assim por diante. Em alguns casos, realmente temos que saber, o excesso passou, vamos procurar ajuda profissional. No Brasil, a valorização do corpo perfeito está cada vez maior. A boa aparência é um pré-requisito para quase tudo.
Mas isso está longe da realidade da maioria das brasileiras. Seja por falta de tempo, dinheiro ou até mesmo desejo. E é aí que a autoestima da mulher pode despencar por não se encaixar nesses padrões. Essa busca do corpo perfeito sempre tem, em ambos os sexos. Pode ser masculino, feminino, criança, sempre acontece a busca do corpo perfeito. E tem que se tomar muito cuidado com essa busca desse corpo perfeito, porque ele causa alguns prejuízos para a saúde da pessoa, ele causa prejuízo para a pessoa em si. A pessoa acaba tendo anorexia, a bulimia, e com essa anorexia, com essa busca, com essa inversão, com a anorexia, por exemplo, que é a inversão do corpo, eu vejo a inversão do meu corpo no espelho. Então acaba causando uma depressão, acaba tendo até uma morte, né? A pessoa acaba se matando, acaba trazendo uma doença psicológica, então acaba tendo um dano psicológico nisso. E tem a bulimia também, que também é muito comum na busca pelo corpo perfeito, que a bulimia é a compulsividade, a compulsão por comida. A pessoa come e depois a pessoa acaba vomitando, acaba aquela comida. E isso também prejudica a pessoa, porque a pessoa acaba buscando esse corpo perfeito, sempre esse corpo perfeito, e sempre percebendo que tá fora dos padrões brasileiros, fora dos padrões mundial, né? Que o padrão é o corpo perfeito, é o corpo magro, e acaba achando que tem que ser também daquele jeito. Por não acontecer esse corpo perfeito, acaba chegando à depressão. Muito bem, caríssimo aluno, você prestou bastante atenção no vídeo? Ele só veio para fomentar mais ainda a nossa fala, certinho? Fez um fechamento, né? Com certeza, você amarrou muito bem as informações. Então, sem perder tempo, acompanha o slide. Olha só, a próxima aqui subtemática que nós temos é a imagem corporal na juventude e a idolatria de padrões corporais, né? Então, nós temos aqui uma fase de transição, né? Nós temos aqui, segundo a OMS, né, essa adolescência ela está aí entre os 10 e os 19 anos, e para o ECA entre os 12 e os 18. Nós temos aí um momento, você com certeza tem propriedade para nos dizer e afirmar, né, que é um momento aí de intensas modificações, principalmente aí corporais, hormonais, de estatura, né, de peso, de maturação sexual, né? Então, uns para mais, outros para menos, mas todo mundo passa por aí. Temos muitas mudanças afetivas, a busca de si mesmo, quem sou eu, para onde eu vou, a minha identidade, os relacionamentos, a busca aí por ser adulto, né? Ter uma autonomia, a busca de ser independente, muitas vezes até querer sair de casa, se sentir muitas vezes aí deslocado no tempo e no espaço. E tem aí internamente um luto aí pelo corpo infantil. Então você está no momento aqui da transição, da mudança de faixa. Você não é mais criança, mas você também não é um adulto, né? Existe aí muitos conflitos, né? Dá muito conflito de geração nesse momento, né? Você se sente mais vulnerável, volúvel, passa a seguir alguns líderes, alguns grupos, a moda, tem maior preocupação aí com o seu corpo, pode ter aí uma distorção da imagem corporal, né? Isso aí relacionado a esse público-alvo. Temos também aqui agora os tipos de corpos e as relações com essa identidade corporal. Percebam na imagem que nós temos diversos tipos de corpos. Interessante que essa parte é só uma revisão, né, professora? Só uma revisãozinha, porque a gente já mencionou. Foi trabalhado no primeiro ano. Isso. Então, nós temos aqui uma moça mais alongada, esbelta, o estilo ectomorfo. Nós temos ela um pouquinho mais com definições, né, principalmente relacionadas a ombros e quadril, mesomorfo. E nós temos, avancei muito, e nós temos aqui o endomorfo, uma pessoa um pouquinho mais volumosa, em especial nos quadris. Isso se refere para homens e mulheres. Mas eu tenho uma pergunta para você. Responde aí. Como é possível padronizar um estilo único de corpo no nosso país?
né? Se aí existe uma intensa miscigenação, mistura de raças, de cores, né, gente? Como que a gente pode estabelecer aí um corpo perfeito, né? Se é uma situação médico-científica e cultural irreal, olha só, irreal e inatingível, né? Interessante aqui você frisar esse quadrinho aqui em amarelo, que um padrão único de corpo estabelecido empobrece a cultura brasileira. E aí nós temos uma diversidade muito grande de pessoas, de estilos, né? A cultura, ela é grande. E é aqui que existe a riqueza, né? De tipos, de raças, de miscigenação. É aqui que vem a riqueza do mundo. Temos aqui contribuições que a atividade física pode trazer aí para o teu corpo, né? Vai ajudar você a construir essa sua identidade corporal, né? Você tem aí você tem na realidade 5 casas, né? Você tem um planeta, o seu corpo, o seu lar, sua mente e a sua alma. Então é interessante que você cuide muito bem de cada uma dessas casas, tá? Em especial colocando aí a utilização do exercício físico, pois ele vai contribuir aí para a tua saúde, né? Ele vai trazer diversos benefícios. Ele vai aí reduzir os riscos de desenvolvimento de enfermidades cardiovasculares. Você vai ter menores chances de desenvolver diversos tipos de câncer. Vai melhorar aí os quadros de depressão, de ansiedade. Veja que o exercício físico auxilia muito nisso. Problemas relacionados aí aos transtornos psicossociais, que a gente já falou bastante. Controle do peso, controle aí do colesterol, né? O LDL, taxa de glicose no sangue. Então, nós vamos ter aí um auxílio muito grande do exercício físico nas diversas etapas relacionadas aí à saúde, em especial à autoestima, tá? Então, eu venho aqui com você e com a prof. Elisângela, né? Pra gente finalizar essa aula, tá? Leia com bastante atenção, estude bastante esse tema, porque esse tema é um tema muito bom, muito gostoso. É uma aula para rever depois, né, fazer anotações, e a gente vai voltar no segundo momento fazendo atividade sala, a revisão, a atividade sala e o momento mexas, que a gente tem atividade. Tchau, gente!